Fala pessoal, beleza? Meu nome é Thales Victor e hoje eu vou estar falando um pouco sobre o Express. E basicamente eu não quero dar foco pro Express nesse canal porque ele tem muito conteúdo aí espalhado pela internet e eu quero trazer mais conteúdos para esse canal, mais assim, mais fora do padrão. Por exemplo, falar de NES e tal. Porque o Express ele é bem simples, não quer dizer que ele é ruim, não misture essas palavras. O Express ele é simples porque ele meio que não te dá a opinião de como você deve criar seus projetos. Já o Nest, se vocês lembrarem, para quem viu as aulas ou já teve alguma noção, ele já vem com a arquitetura pronta. Isso pode ser ruim para quem está aprendendo, porque basicamente você está sendo forçado a seguir aquela arquitetura. O Express não. O Express ele te deixa livre para fazer as coisas do jeito que você quer. Beleza? Então, bora sem mais delongas, já começar a falar do Express. Eu já criei um projeto aqui em Node, um projeto Node, e se você não sabe criar esse projeto, acho que não, tenho certeza que as primeiras aulas que eu postei aqui nesse canal, eu já ensino como criar esses projetos Node aqui. Instalar as dependências de desenvolvimento, falo sobre o Package.json, Node Modules, enfim. Então não tem nenhum segredo, mas se caso você está com preguiça de ir lá e olhar, eu vou te auxiliar aqui para vocês fazerem isso. Então, bem, basicamente o que eu fiz? Esqueça tudo que tiver aqui. Primeiro vocês têm que ter o seu terminal apontado para uma pasta onde você escolheu o nome do projeto. E aí vocês têm que rodar o npm init-y. Essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer para criar esse arquivo aqui chamado package.json. Feito isso, eu vou instalar as dependências. E aí eu tenho dois tipos de dependências: a de desenvolvimento, que são essas dev dependencies, e as dependências de produção, que só é falado por dependas. Beleza. Para instalar as dependências de produção, eu só vou precisar do Express no caso, então npm install express, que vai ser o nosso framework que nós vamos falar dele hoje. Agora, para instalar as dependências de desenvolvimento, eu preciso rodar o npm install, e aí eu coloco -d @types /node, coloco o @types /express e no caso ts-node-dev, e por último, e muito importante, o TypeScript. Beleza? Feito isso, eu vou instalar todos esses três carinhas aqui. Agora, já o TypeScript, depois que ele tiver instalado, vocês têm que rodar o comando npx tsc -init para ele criar o arquivo tsconfig.json. Quando ele criar esse arquivo, ele vai colocar algumas coisas aqui do TypeScript. Eu não vou definir nenhuma regra porque não precisa por enquanto. Mais pra frente, vamos lá ver se precisa de alguma coisa. E certo, feito isso, vai estar nesse projeto aqui. Vai estar mais ou menos parecido com isso. Vocês que vêm aqui, criam uma pasta chamada src, da mesma forma que eu venho aqui, criam um arquivo chamado server.ts, e aí, criado esse arquivo, vocês precisam apontar para o ts-node-dev esse arquivo server.ts. Por causa que é a abreviação de ts-node-dev, e aí vocês colocam uma flag chamada clear para limpar o terminal toda vez que atualizar, respawn para na hora que salvar, clear para limpar a tela, respawn para toda vez que vocês salvar ele atualizar a tela, um transpile only para ele ignorar algumas tipagens e ser mais direto, então para deixar mais rápido, um exit children para meio que se crashar, ele simplesmente, simplesmente ignorar e tentar de novo. Bem, para apontar na pasta aqui, eu vou colocar o ./search /server.ts. Então, vou entrar na pasta search /server.ts, que é o nosso arquivo, beleza? Feito isso, se vocês seguiram todo esse passo, vocês podem já startar o nosso servidor utilizando o npm run dev. Então, só rodar aqui o npm run dev, ele vai aparecer nada normal, porque no nosso server não tem nada. Vou só dar uma minimizada aqui. Beleza, se eu dar um console.log aqui, ele tem que aparecer uma mensagem que eu loguei. Então, hello, ele vai aparecer aqui. Não apareceu? Bem, deixa eu só dar uma olhada aqui. Console.log hello, era pra estar aparecendo.
server.ts. Deixa eu para o terminal. Agora apareceu. Então apareceu aqui hello. Se eu colocar hello 2, 3 só para atualizar, vai atualizar. Agora começa a nossa aula. Para começarmos a trabalhar com o Express, primeiro tem que importar ele. Não faz sentido eu usar o Express sem importar, certo? Para importar, eu vou importar ele de forma default. E aí ele simplesmente tá aqui o Express. E para utilizarmos o Express, eu preciso meio que criar módulos dele e meio que criar mix fosse uma declaração dele. No caso, eu vou colocar aqui um const app igual express, que ele vai ser chamar a função express. Essa função express ela vai devolver um monte de objetos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá meio bagunçado. Tá bem bagunçado aqui. Export, core, express, deixa eu ver aqui. Request response. Calma aí, só dar uma olhada aqui se eu consigo. Só voltar aqui. Express function E, que deveria retornar core. Aqui encontro. Não foi encontrado dessa forma, mas eu tenho outra forma de encontrar. Que essa função ela vai retornar meio que tipo um objeto contendo várias coisas aqui. Dentro dela tá o listen, tá o get, que é o nosso método get do HTTP, tem o método post, tem o método patch, enfim, tem vários aqui. Acho que o router não tem router, mas enfim, tem o use. E basicamente, para não deixar dessa forma, eu simplesmente vou colocar dentro de um carinha chamado app, beleza? Aqui no app eu já posso startar nosso servidor, então eu vou dar um app.listen e simplesmente ele vai receber dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a nossa porta onde nós vamos startar. O segundo parâmetro é uma função de callback que vai ser chamada quando o servidor já estiver rodando. E aqui eu vou colocar um server is running at http 2000/localhost, a porta 3000. Então basicamente a mesma porta aqui é utilizada aqui. Se você não sabe, porta é meio que uma porta mesmo, realmente tem essa analogia do sistema operacional, dá para rodar aplicações nela, beleza? Aqui para ficar bonitinho vamos colocar um foguete, então Ctrl Alt E, vou colocar aqui o Rocket, botar aqui. E se você não tem essa ferramenta, é só vocês virem aqui no terminal e instalar o deixa eu ver, criar um novo terminal aqui. Simplesmente só dar um sudo snap install, snap no caso, snap install emote. Ele vai instalar essa ferramenta legalzinha aqui para colocar emote, certo? Vou apagar aqui. Agora se eu salvar aqui, tá lá o nosso localhost. E aí o que eu vou fazer? Eu vou apertar o Ctrl, clique aqui e apareceu essa mensagem aqui, cannot get. Então tá funcionando, beleza? Mesmo ele estando com erro, certo? Bem, agora vamos falar sobre os métodos do Express. Na verdade, o método do HTTP que o Express oferece pra gente. O primeiro método, muito importante, é o GET. Ele simplesmente eu tenho que parar com essa coisa na boca. Então, simplesmente, ele recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a rota, que é passado como um string. O segundo parâmetro é uma função que vai ser executada quando houver uma requisição. Bem, basicamente tem mais parâmetros aqui, eu poderia passar middlewares, mas mais pra frente vamos falar disso. E aqui nessa função eu posso receber request e outro carinha chamado response, certo? Se você quiser, e eu até já gosto de fazer isso, você pode tipar eles. Então eu vou importar aqui, type, abre e fecha colchete, from express, events, não, express, express, e importar request, response, e tipar eles aqui. Eu gosto de fazer isso, não sei porquê, tenho um toque de querer fazer isso, mas não precisava, porque o get ele já vem, quando eu instalei as tipagens do Express aqui, ele já entende qual tipo é esses parâmetros, então não precisava. Alguns casos em que eu for criar controllers e tal, vai precisar, mas
Enfim, aqui vamos analisar esses dois parâmetros. O primeiro eu tenho o request e o segundo o response, tá aí tudo bem. O request, eles são a requisição vindas do meu cliente, do meu usuário, do meu da minha coisa que está fazendo requisição. Já a resposta é a resposta que eu vou dar para esse usuário. Então posso manipular, pegar dados da requisição, pegar informações dela e simplesmente responder essas informações. Como é que eu faria dessa forma aqui? Primeiro vamos só responder. Para responder eu vou simplesmente usar o response. Vou ter que dar um return response send, no caso, response mesmo. Eu tipei errado aqui, não é request, é response. Por isso que não estava reconhecendo. Então vou dar um response.send e aí eu posso passar, por exemplo, uma mensagem hello, get router, no caso get method. E basicamente, se eu fazer uma requisição para essa rota aqui get, ele vai exibir essa mensagem. Beleza, eu tô aqui com o Insomnia, para quem conhece. Deixa eu aumentar aqui a fonte em preference, bem aqui no canto inferior. Vou colocar aqui do editor, pode ser 18, aqui do interface eu vou colocar 16, vai ficar grandão aí para vocês, certo? Aqui eu criei um método chamado get e simplesmente ele está apontando para esse localhost aqui 3000, que é essa mesma rota aqui, e ele está utilizando o método get, lembrando que eu estou utilizando o get aqui. Se eu fazer a requisição aqui, não vou passar nada, deixa eu tirar esse JSON aqui, provavelmente o seu não vai dar assim, ele vai aparecer essa mensagem aqui, hello get method. E aí se eu trocar, por exemplo, a mensagem, então, olá Thales. Se eu trocar essa mensagem aqui e enviar novamente, ele vai aparecer aqui, olá Thales. Deixa eu ver se aumenta aqui, aumenta. Então vai aparecer aí, olá Thales, certo? Beleza. Agora, se eu quiser receber dados, eu posso receber através do request. Por exemplo, vamos pegar o corpo da requisição. Então, simplesmente eu vou dar aqui const data igual a request, no caso request, vai vir do usuário, ponto body, beleza? E aí, eu tenho que passar aqui um body, vou passar aqui um JSON e simplesmente vou colocar aqui ID, vai ser, sei lá, um número qualquer, ID 0. E vou retornar um name chamado Thales. Beleza, se eu fizer essa requisição, olha só o que vai acontecer. Nada, porque realmente não tem nada. Pra não der problema, vou só colocar aqui um data. E como o send ele não é muito legal de se usar objeto, eu vou simplesmente colocar, vou colocar um ponto to. Vamos colocar aqui o body como objeto. Eu vou colocar aqui um ponto to string, não está funcionando. Deixa eu só não está funcionando. Beleza, eu vou deixar dessa forma aqui mesmo, tirar essa tipagem aqui para não dar confusão. E eu vou realmente enviar a requisição. Ele vai falar aqui, ó, no body return from response. Tá. Por que não funcionou? Deveria funcionar. Por que será que eu não coloquei o JSON aqui? Vamos ver aqui. Fazer novamente a requisição. E realmente não funcionou. Presta atenção nisso, porque isso vai te dar uma dor de cabeça várias vezes, principalmente que você está iniciando. Por quê? Porque lembre-se que no meu método, na minha requisição, eu preciso passar aqui, por exemplo, um get example http request response. Tanto para a requisição quanto para a resposta vai dar na mesma forma. Lembrando que quando eu faço uma requisição, deixa eu só pegar aqui, ó, eu preciso passar um carinha, não acho, velho, content type, chamado content type. Aqui ele passou um texto em HTML, porém eu não devo passar, ele até passou um HTML aqui, porém o nosso caso é um JSON. Só que para mim definir esse content type de JSON, eu poderia utilizar, tinha outro jeito para fazer, mas eu vou utilizar um app.use e aí eu vou passar um express
get.json. Vou chamar essa função, certo? Feito isso, se eu executar novamente, olha só o que vai aparecer aqui: id 0 e name tags. Tá, vou só trocar aqui para send, só para ver o resultado. Vai funcionar de forma semelhante, certo? Vocês devem estar se perguntando: tá, Thales, o que está acontecendo aí? O meu usuário, ele fez uma requisição para o nosso servidor através de um método get, passando essa URL e passando um corpo contendo dados da requisição, e simplesmente, na hora que ele chegou aqui, ele pegou o corpo da requisição, guardou numa variável data, e o que ele fez? Retornou esses dados. Perceba que você tem um fluxo indo e voltando, e é através desse fluxo que você vai construir a sua aplicação. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui um array, vou criar aqui um array aqui em cima, vou chamar de const users, vai ser um array, vou colocar aqui como array, e vai ser de qualquer coisa, e simplesmente eu vou colocar aqui app, no caso users.push, e eu vou adicionar o dado, certo? E no final eu não vou retornar só o dado em si mesmo, e aqui eu vou dar um app.get passando barra users. Olha só o que vai acontecer aqui. Vai ser dessa mesma forma aqui, vou até copiar aqui. Só dar uma organizada. Vou colocar a nossa função de callback, vou apagar essa parte, não interessa. E aqui nessa outra função get eu vou colocar um users, só enviar eles. Beleza, eu tenho duas rotas aqui. Uma rota que está na rota raiz, que usa o método get. Outra rota que está na rota barra users, no endpoint users, mas que também utiliza o método get, certo? Qual a diferença? A diferença é que nessa primeira aqui eu estou pegando, eu vou acessar o dado com o corpo e vou salvar numa lista, e nessa outra rota aqui eu vou simplesmente listar essa lista. Olha só que interessante esse fluxo. Vou criar aqui uma nova requisição, HTTP request, vou passar a mesma URL, e só um minutinho, voltando aqui, simplesmente vai ter esse fluxo, onde aqui eu coloco na lista, e aqui eu listo a lista, certo? Para a primeira, vou só renomear aqui, chamada register, e na segunda aqui eu vou colocar o nome list, beleza? Na rota eu vou utilizar, na URL, vou copiar essa URL e colocar aqui, porém eu vou colocar o barra users. Por que users? Porque simplesmente eu tive que colocar o barra users aqui, certo? Se eu fizer a requisição, vai dar um array vazio, vai retornar, mas se eu vir aqui, registrar, e agora listar, olha só o que ele vai trazer. Ele simplesmente pegou os dados que eu salvei nesse array e retornou ele. Se eu colocar aqui, por exemplo, o ID agora 1, e o nome vai ser Helena, enviar, ele vai simplesmente fazer o seguinte: vai fazer a requisição, eu vou fazer a requisição com os dados do corpo guardando uma variável da data, vou salvar esse data numa lista e simplesmente vou retornar esses mesmos dados que eu coloquei. Se eu vir aqui na parte de list, olha só o que ele vai mostrar aqui. Ele registrou um carinha chamado Thales registrou um carinha chamado Helena, no caso uma mulher chamada Helena. Só que nessa parte de registro não é legal eu usar o método get, apesar que ele vai funcionar igualmente. No caso aqui o certo seria utilizar post, e aqui no Insomnia eu simplesmente trocar de get para post, certo? No caso não é nessa parte de lista, aqui realmente é get, e aqui na parte de registrar eu vou trocar para post. Se eu colocar aqui 3, 2 no caso, vou colocar aqui Maicon, sei lá como escreve Maicon, sei lá aí Maicon, mas se eu enviar aqui, ele vai fazer a mesma coisa, eu vou enviar os dados, esses dados vão receber aqui no request.body, e eu vou colocar aqui dentro de uma variável chamada data, vou colocar dentro de uma lista utilizando o método push, numa lista chamada users, e vou retornar esses mesmos dados que chegou aqui. Se eu simplesmente fez aqui, ele já retornou os dados, mas se eu listar, tá aqui só o Michael. Por que isso? Por que veio só o Michael?
Porque quando eu salvei aqui, ó, ele simplesmente deu um refresh nos arquivos inteiros, então ele não mantém dessa forma aqui. Para manter, eu teria que utilizar um banco de dados, que eu vou falar mais pra frente. Então nessa aula aqui eu só mostrei que esse fluxo, já até mostrou uma array vazia aqui, array vazio porque eu acabei de salvar. Então nessa primeira aula eu só vou falar desse fluxo aqui e na próxima eu já vou falar mais sobre os métodos e parâmetros, beleza? Então falou e até mais.